fazer com que o município cresça, que as pessoas... Nós vivemos daqui, nós temos que preparar as coisas para nós. O nosso lazer aqui nós que preparamos, né? É nós que temos que fazer as coisas aqui, sabe? E as pessoas também vão passar, né? Vão passar e a gente tem que deixar um legado aí para as gerações que estão vindo, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma edição do nosso podcast, o Fala Mais, conversando com personalidades aqui da nossa região oeste, trazendo o pessoal aí bater um papo, né, Jonathan, hoje, uma pessoa aí do nosso círculo próximo, quem é? Nosso círculo social, né, vizinho, né, até pouco tempo era vizinho, né, continua sendo vizinho ainda, porque eu saí da casa da mãe, mas não fui morar longe dele, né, então ele é vizinho de pessoas, assim, muito religiosas também, né? Ele está em volta ali, no entorno, aliás, de pessoas que praticam a religião. E a gente vai conversar hoje com o Célio Marmaier, que está nos dando a honra da presença aqui no Fala Mais. Vamos conversar um pouquinho sobre muitas coisas interessantes. E eu falei da religião aí. O Célio, inclusive, é bastante ativo, né? Continua ativo. Foi e continua muito ativo. Sim. Na questão religiosa, principalmente a questão da encenação, né? A Paixão de Cristo, que é tradicional aqui no município de Ponte Serrada, aconteceu há muitos anos, foi paralisada por um bom tempo e depois foi retomada. Aí o Célio... E teve uma pausa agora de novo por causa da pandemia, mas ano que vem vamos voltar. Né? Mas antes de dar sequência ao papo, seja bem-vindo, né, Célio? Eu já estava falando mais que você, né, Célio? Praticamente. Seja bem-vindo, Célio. Muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar aqui, né? E acima de tudo, assim, com pessoas como vocês, né? Então, não sei se nós temos tudo isso, né, aí para estar aqui, junto com tantas pessoas que passaram por aqui, que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Mas, como eu disse, é uma honra e gostaria de enaltecer o trabalho de vocês, inovando nessa área de comunicação e abrindo esse espaço para ficar registrado várias pessoas, né? Isso, as pessoas vêm aqui e esse registro fica para a história. Na história, no sentido de... Eu vi várias pessoas que falaram sobre Ponte Serrada, né, sobre o nosso município, falam da pessoa, né, pessoal, mas, acima de tudo, do trabalho que eles também atuam dentro do nosso município. Eu acho que isso é parte que faz da história do município que vai ficar sempre guardada, né? Todas as pessoas têm, por mais simples ou mais elevado grau, elas têm histórias para contar, né? Então, esse é o propósito, na verdade, de Falar Mais, e por isso que você está aqui, Célio, porque a gente sabe que você tem bastante história para contar aí. Você é natural de Ponte Serrada, né? Vou falar a tua idade aqui, são 53 anos, né? Verdade. De Ponte Serrada. Nunca saiu do município? Não, é Ponte Serradense nato, que nem diz o antigo aí, mas assim, eu nasci aqui na comunidade de Linha Alegre 1, né? A gente morou no interior até os 12 anos de idade, aí em função também do pai querer dar estudo, né? O pai e a mãe dar estudo para a família, fomos mais próximo dos colégios e vieram para a cidade, né? Acabaram vindo para a cidade. E realmente viemos próximo do colégio, né? E ficamos aí e estamos aí até hoje. Já tive oportunidade, a gente já pensou em abrimos um negócio em outro município, né? Lá na cidade de Meia Praia, lá. E acabamos vendendo lá e ficando por aí. Era para a gente ir para trabalhar lá, mas acabamos optando ainda por ficar em Ponte Serrada e estamos aí. E fazem já algum tempo. Isso era um negócio familiar? Na verdade, assim, eu sempre queria fazer alguma coisa de diferente e buscava oportunidades. E como eu tenho parentes lá também, eu tenho um tio meu lá de sócio, tem uma oportunidade de negócio aqui, vocês não querem de repente tocar, encarar? E a gente desceu para lá, viu que era viável, acabamos adquirindo, ia ser trabalhado na área de sorveteria, buffet de sorvetes e tais. Fui eu e um primo meu para lá. Isso faz quanto tempo? Fazem aí em torno de uns
12, 14 anos atrás, uns 14 anos aí mais. E aí olhamos o lugar, tal, já compramos o empreendimento pronto lá, mas como era no inverno, a gente iria iniciar ele no verão. E esse até meu primo acabou indo um pouco antes para lá e começou ele tocando e a gente sabe que às vezes a dificuldade aí é meio complicada. Então, distância tal, sócios, né? E a gente pensava de uma maneira, ele pensava de outra e eu acabei vendendo a minha parte para ele e ficando por aí mesmo, né? Então, mas enfim, estamos em Ponte Serrada, gosto de Ponte Serrada, eu acho que é uma cidade assim que tem um calor humano muito grande. E isso a gente não encontra em cidades maiores ou em qualquer cidade, né? A maioria das cidades pequenas tem isso, mas nós aqui em Ponte Serrada temos esse diferencial, né? As pessoas são pessoas que têm por si só uma origem de pessoas que gostam de trabalhar em comunidade, e eu gosto desse trabalho de comunidade, trabalhar, estar envolvido na comunidade. E a gente se sente bem, né, com pessoas que têm esse perfil. E Ponte Serrada tem isso. Sim. É uma característica, né, dos municípios pequenos, né? E Ponte Serrada é um município de pequeno porte, mas muito grande, assim, muitas coisas, né? Então, é uma característica aí que é marcante, realmente. Sim, mas como tu disse, Célio, essa vocação, dá para dizer, né, que você tem de trabalhar em comunidade. Conta pra gente um pouquinho da tua área profissional, né? Como é que você iniciou tua vida profissional, né? Quais foram os passos que você deu durante a tua carreira, né? Pois é, nós iniciamos, veja bem, na área do associativismo, né? Então, um dos primeiros trabalhos que a gente teve com carteira assinada e tal, foi quando foi fundado aqui em Ponte Serrada o Sindicato dos Produtores Rurais. Então, na época até fui convidado para estar atuando junto ao sindicato e a gente iniciou junto com o Sindicato dos Produtores Rurais aqui em Ponte Serrada. Como essa área associativista, envolve trabalhos também na comunidade. E ficamos por um bom tempo lá, em torno de 8, 10 anos atuando junto ao sindicato. A gente conseguiu formar, né, uma estrutura muito boa na época. Aí eu recebi um convite para estar atuando aqui em Ponte Serrada junto ao Sebrae. O Sebrae ele estava expandindo a sua atuação e ele estava fazendo umas parcerias com os municípios. Além da estrutura que ele tem, que seria na cidade de Chapecó, né, a agência, ele estava levando até os municípios através dos agentes Sebrais, que eles chamavam. Então, é uma pessoa lá no município, preparada, treinada pelo Sebrae, em parceria com administrações municipais, e essa pessoa estaria executando trabalhos pelo Sebrae. Aí atuamos mais um tempo junto ao Sebrae, que foi também mais em torno de uns 8, 10 anos ali, e junto ao Sebrae a gente teve a oportunidade de criar a Associação Comercial e Industrial, em parceria sempre, claro, com os nossos empresários aqui de Ponte Serrada, né? Eles estavam à frente e a gente dando suporte, né? Criamos também o núcleo, 2 núcleos aqui em Ponte Serrada, o núcleo de madeireiro, né? Que teve um grande destaque a nível de Santa Catarina, inclusive na oportunidade teve um empresário de Ponte Serrada que ganhou prêmio como empresário destaque do projeto Empreender de Santa Catarina. Então, esse prêmio foi entregue lá na cidade de Joinville e o Empreender iniciou, que era a formação de núcleos, iniciou na cidade de Joinville, porque ele é um projeto que vem da Alemanha, né, em parceria com o Sebrae e as associações comerciais e industriais, e foi estendido por Santa Catarina. E nós, né, pelo fato do destaque desse empresário junto ao núcleo, né, porque o núcleo desenvolveu trabalhos que teve um destaque de Santa Catarina, além de receber o prêmio, a gente foi convidado para ir fazer uma palestra lá para o estado todo de Santa Catarina, no encontro das associações industriais de Santa Catarina, lá na cidade de Joinville. Então, a gente brincou um pouco
Ponte Serrada, né, uma cidade pequena, lá fazendo uma palestra para empresários grandes na área do associativismo. Então, e o destaque realmente desse empresário aí que chamou a atenção, né, que a gente me permite colocar que foi o seu Irírio Costa, né, que foi um dos poucos prêmios que a gente conseguiu trazer para a região oeste, porque realmente concorre todo o estado de Santa Catarina. Depois disso também nós tivemos o convite para assumir o Departamento de Cultura e Juventude, criar e assumir o Departamento de Cultura e Juventude aqui de Ponte Serrada, na época ainda do prefeito Sandro, né? Então assumimos esse setor ali junto com o prefeito Nanico, no final do mandato do prefeito Nanico, prefeito Sandro, e conseguimos também elaborar um trabalho aqui em nosso município, resgatando o Festival da Canção, trazendo as aulas de dança, que era uma inovação na época, né? Eu lembro que o pessoal sempre comentava sobre a questão de resgatar o Festival da Canção, que era um destaque antigamente no município. Então nós começamos com as aulas de violão, aulas de música, e fomos com o coral e levamos esse pessoal, né, para que esse pessoal também tivesse o Festival da Canção, a oportunidade de eles estarem atuando dentro do Festival da Canção. Sim. Então, eram etapas, né? Conseguimos resgatar e fazer 2 etapas do Festival da Canção, que voltou no cenário aí do sul do Brasil, porque no último a gente teve cantores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né, de toda a região vieram se apresentar. Tivemos outro trabalho que foi também a criação na época dos chamados Pé na Trilha. Levava essa piazada aí para a região do mato e eu lembro ainda que os pais ficavam meio apreensivos, né, porque a gente levava de manhã e o pessoal voltava à tarde lá. Mas foi um trabalho... E de outra cor, né? Voltavam diferente. Até vocês, acho que devem ter participado, Mas né? Isso era através da secretaria também. Exatamente. Departamento de Cultura, Juventude... Porque, assim, ó, em função da nossa atuação junto à Pastoral da Juventude por muito tempo, né, que a Pastoral da Juventude faz parte da Igreja Católica e visa a preparação de jovens, né, adolescentes e jovens, para que eles tenham uma maior preparação para atuar na comunidade e na vida cristã. Então, em função dessa preparação, a gente sempre esteve à frente defendendo a juventude. Então, quando da criação da secretaria, né, um dos pedidos foi que ela não fosse só Departamento de Cultura, fosse Departamento de Cultura e Juventude, para que a gente conseguisse executar um trabalho em prol da juventude também, né, tanto cultural quanto outros trabalhos. E aí se envolvemos também com a Festa Catarina do Chimarrão na época, né, então a gente ficava responsável por vários setores. Depois daí, com a mudança também do próprio sistema do SEBRAE, né, e das administrações municipais, o SEBRAE voltou, ele extinguiu os agentes, né, voltou a fortalecer as agências mais regionais, né. Então, nós recebemos um convite para voltar a atuar junto ao sindicato para trabalhar na coordenação, porque o sindicato precisava dar uma revitalizada, né? A gente conhecia já o trabalho, para dar uma revitalizada no sindicato e ter uma maior atuação junto aos eventos, que são os cursos, treinamentos do Senar. Aí nós assumimos lá para cá a parte de secretariado junto ao sindicato e coordenação dos cursos Senar em Ponte Serrada, Passos Maia e Vargião. Né? Então, atuando nesses 2 setores aí que envolvem esses 3 municípios. Isso já tem mais de 10 anos, então, que você está nessa área. Exatamente, faz aí já uns 10 anos também nessa área junto de novo ao sindicato e a área do Senar, que, assim, achei interessante porque os próprios sindicatos eles passaram por uma mudança. Mudança de comportamento, não há mais assim, desde quando eu assumi novamente junto ao Sindicato dos Produtores Rurais lá, já tinha essa metodologia, ele ser autossustentável, não depender mais das contribuições dos associados, se tornar autossustentável e ter uma atuação mais com foco de preparação, informação, treinamentos, para que os próprios produtores rurais, né, agregassem mais valor aos seus produtos.
E isso seria através de cursos, treinamentos, encontros, seminários, né? E foi um novo desafio. E agora, ainda mais que desses cursos, que são cursos de 8, de 16 horas, 24 horas, eles, nos últimos 2 anos, 3 anos aí, se implantou o sistema de assistência técnica gerencial, através também do Senar, com apoio do Senar, onde um profissional da área de, dependendo da atuação, quer seja bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, ou suinocultura, ou hortifrutis, depende da área que for atuar, vai ter um profissional, ou agrônomo, ou um médico veterinário, ou nutricionista, e acompanha 30 propriedades durante 2 anos, fazendo um acompanhamento mensal. Trabalho contínuo. Contínuo. Então. E isso dá um resultado muito grande para quem participa, porque ele vai estar trabalhando na área técnica e na área gerencial. Foi um novo desafio novamente, e a gente está aí junto com o Senar, com os sindicatos produtores rurais, nessa área agora de atuação, né? Pois é, essa questão do desafio, né, Célio, é interessante ver, porque esses desafios que você assume desafios e você é persistente em muitos desafios. E eu já puxo o foco agora para a questão da encenação da Paixão de Cristo, que eu falei no começo do podcast, e eu acho que talvez a grande maioria da população, principalmente os mais jovens, não de agora, mas quem foi jovem lá 10, 15 anos atrás, né? Que você... E para quem é jovem também, nesse momento, porque devido à pandemia a encenação acabou sendo novamente interrompida, mas ela vai retomar, você ficou marcado assim como o coordenador desse espetáculo, né? Sim. Você dirigiu esse espetáculo, dirige esse espetáculo, atua como diretor, né, das cenas ali, né, então, e há um trabalho que eu volto a falar de persistência, né, porque a encenação, ela ficou ociosa durante vários anos e precisou ser retomada, então esse estímulo, ele acabou partindo, claro, deve ter vindo de outras fontes também, mas você tomou a iniciativa de fazer com que esse evento voltasse a ser retomado no município, né? Pois a encenação é uma coisa assim até de paixão, né? Sim. Paixão pelo trabalho. Literalmente. A encenação, ela iniciou, a gente teve uma atuação também dentro da Pastoral da Juventude, como eu coloquei, durante um período de uns 20 anos. Na época da nossa adolescência e juventude, não se tinha os meios de comunicação que tem agora, as internet, celulares, etc. e tais. E os jovens tinham que fazer alguma coisa, então eles se reuniam, né? A gente sempre tinha uma reunião após a missa e faziam trabalhos tanto na área de educação, tanto na área de divertimento, então assim surgia, né, nesses espaços que a gente se encontrava ideias de atividades e eram executadas atividades. Então, a gente atuava em Ponte Serrada e Passos Maia atuavam junto, com uma coordenação da Pastoral da Juventude. E a Pastoral da Juventude tinha, na época, aí nós tínhamos aí 25, 27 grupos jovens nos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia. Nossa, grupos? Grupos. Eram, assim, vários jovens, né, que estavam dentro desse trabalho. Centenas. Além das atividades que a gente fazia, extra, digamos, que eram gincanas, que eram viagens, excursões, fazia algumas encenações. Cada grupo jovem, na sua atuação na paróquia, nas comunidades lá, fazia as encenações. E nós iniciamos com umas encenações dentro da própria igreja, que era do nascimento de Cristo. E se pensou depois, então, em fazer também, porque não encenar a paixão de Cristo. Que o objetivo maior da encenação é ser uma catequese para as crianças, para quem precisa conhecer um pouquinho mais de Cristo. E a forma que nós pensamos e encontramos na época era passar através do teatro, porque ele é mais visual, né? As crianças, elas conseguem assimilar melhor isso. Então, fizemos a primeira encenação dentro da igreja, né? Foi dentro da igreja, com uma procissão até o Morro
onde está o Santuário de Nossa Senhora agora. Isso foi em que ano? Você lembra, mais ou menos? Foi 1988, 1989, foi nessa época ali. Teria sido a primeira encenação. É a primeira encenação. A origem da tradicional é, encenação hoje. Exatamente, foi feito dentro da igreja, né? Como era a primeira também, né? A gente não tinha muita divulgação, foi uma encenação pequena, assim. E como existia uma pedreira antiga ali, ela estava a pedreira abandonada dentro do terreno da igreja, nós pensamos em adaptar. E realmente foi adaptado só toda a parte inicial da encenação, né? Foi feito dentro da igreja. E depois, com a condução ao Calvário, saiu a procissão de dentro da igreja, foi feita a crucificação lá no morro. Mas era assim um terreno bem rústico ainda, não tinha praticamente nada, mato, a gente teve que roçar, teve que preparar, teve que fazer umas escadarias para subir lá em cima no morro, porque não tinha nem como subir, não existia essa estrada toda desenhada, não tinha o caminho. Então, foi bem difícil. Já a segunda, a gente procurou fazer dentro do centro comunitário, porque teve muita gente na igreja, deu muita gente. Né? Já não coube na igreja. Não coube na igreja. A segunda não apertou demais no centro comunitário, né, também. E a partir daí tivemos que modificar, preparar o morro para receber os cenários lá em cima no morro. Então, aí ela foi acontecendo ano a ano, todos os anos, foi virando tradição. Começou a virar tradição e um desafio maior. Sim, porque nós tínhamos que preparar o local lá. Então, cada ano a gente entrava em contato com a administração municipal, para poder preparar um pouquinho. Primeiro, fazer a subida do Calvário. Um ano conseguimos fazer a subida lá com o trator, com máquina e tal. No ano seguinte, fizemos uma pequena terraplanagem já para fazer o cenário. No outro ano, fizemos mais um pouquinho e fomos indo ano a ano, escavando o morro para que ele ficasse de uma maneira que a gente conseguisse fazer a encenação. E, graças a Deus, também depois o próprio Conselho Paroquial, vendo isso, assumiu um trabalho e transformou o morro no santuário, né? Depois de vários anos. Mas o mais interessante, o Jonathan e o Jeff, que fazem parte da encenação, né, que com muita honra, né? Graças ao trabalho de vocês e de muitos anônimos que não aparecem, é possível realizar a encenação. Porque se não tivesse envolvimento, a encenação não acontece. Sabe? É muitos detalhes, é muita coisa envolvida. Sim. Chegou, assim, nas últimas encenações, a gente teve que fazer um trabalho de montar grupos responsáveis. Então, tem o grupo responsável pelas roupas, o grupo responsável pela parte de sonoplastia, que é vocês, né? Então, o grupo responsável pela infraestrutura, por divulgação. Então, e o envolvimento das pessoas para a encenação e do setor empresarial, setor público aqui do município também. Então, todo mundo se envolve, porque é algo de Ponte Serrada, não é algo do Célio, de fulano, ciclano, não, é de Ponte Serrada a encenação. E agora está num estágio que ela anda sozinha, né? Então, várias pessoas estão envolvidas, várias pessoas conhecem todos os trabalhos e ela já anda sozinha. A dificuldade maior foi no início para a gente ter um texto, ter um direcionamento, porque aparecem muitos questionamentos, principalmente quando a gente estava montando o texto da encenação. O roteiro. O roteiro. Embora a história seja mundialmente conhecida, né? Mas escolher quais são as cenas, né? Pois é, por que tal cena? Né? Qual o objetivo daquela cena estar lá? Eu sempre tinha uma assim, pergunta. Como que Judas, né, entregou Jesus e se enforcou depois? Tá? Era uma questão assim que mesmo a gente estando dentro da Igreja Católica, conversando, você ficava, mas não tem muita lógica nisso, né? Se eu entreguei porque eu não gostava, eu entreguei. Aí quando você começa a conhecer a história, o que houve, né, ele foi induzido, na verdade, a entregar Jesus. Induzido por quê? Porque ele acreditava que no momento em que Jesus estivesse junto aos sinédrios, doutores da lei e tal lá, ele iria se manifestar para eles também, assim como ele se manifestou para os apóstolos, que ele era o Cristo. Então, essa era a expectativa dele.
Não era uma expectativa dele entregar Cristo para que fosse morto e Sim. executado. O plano dele era a expansão da palavra. Era que o pessoal conhecesse Uhum. né, aquilo que eles como apóstolos tinham visto. Uhum. Né? Aí a gente começa a entender um pouco da história que está por trás também da pessoa Cristo, né, que é muito importante. E foi montando lá, pegando partes importantes, né? Essa montagem, Célio, ela partiu de quem? Quem teve a iniciativa, assim, de começar as cenas e houve uma consultoria, digamos assim, uma reunião com padres, com o pessoal Nós tínhamos, na época, como disse, a coordenação da Pastoral da Juventude. Então, foi o grupo jovem que fazia parte da Igreja Católica, né, da paróquia aqui, e teve a ideia, como a primeira encenação foi dentro da igreja, como a gente sempre fazia, nós tínhamos assim, na época era o padre Adriano, era vivo, e ele tinha um apreço para a juventude, sim, diferenciado, sabe? Sim. Ele gostava muito dos jovens, ele gostava das crianças e queria sempre perto dele. Ele deixava aberta a igreja, né? A gente realizava esses teatros que seriam o Nascimento de Cristo, né, ali dentro da igreja e tal. E surgiu a ideia. Como surgiu a ideia, conversamos com o padre, não, tem problema, vocês podem fazer, que a gente sempre consulta, né, o padre, o pároco, né, tendo a liberação da igreja, do padre, do CAEP, a gente executa a encenação, caso contrário a gente não realiza. Teve a aprovação, o padre incentivou, fizemos a primeira, ele achou interessante, fizemos a segunda e ela foi crescendo. Mas nessa primeira já tinha texto, já tinha falas, ou era só encenação? Não, texto. Sempre com o texto. Aí a gente buscou as passagens bíblicas, se baseou na Bíblia mesmo, né? Fomos buscar livros que falavam, filmes que contavam. Já tinha a atuação dos atores ali, no caso. Não, já iniciou com as com falas atores, e tal, não era só uma narração. Não. Teve as falas, tudo, né? Só que nós tínhamos uma dificuldade, porque é assim, da mesma maneira que no teatro, né, algumas cenas você pode estar trabalhando com voz alta, forte. Sim. Já a encenação é diferente. Você tem que trabalhar com uma voz mais pausada. E suave, muitas vezes, depende da cena. Aí como que você ia trabalhar, que era o maior desafio que nós tivemos, como você vai trabalhar com voz pausada, mas ao mesmo tempo que tenha volume. Sim. As pessoas não escutam. Para as pessoas escutarem. Então, nós, as primeiras vezes, como era dentro da igreja, até foi mais tranquilo. No momento que começou a ir para o centro comunitário e depois foi para o ar livre, aí sim o desafio aumentou e muito. Então, a gente já tentou com o microfone sem fio, não deu certo. Tentamos com o microfone com fio, não deu certo. Tentamos com o microfone para captar o som ambiente, também não deu certo, porque tinha muitas cenas, né, externas. Então, eu sempre disse que o maior desafio de todos foi realmente a questão do som. É o áudio, né? Esse é um desafio maior. Estava falando da questão do som, as dificuldades ali, Célio, como é que... Pois é, aí surgiu a ideia realmente de fazer naquele sistema de gravação das cenas, né, gravação das vozes em estúdio e serem lançadas lá. E claro, dentro disso também tem o desafio de todos têm que conhecer as vozes, saber o roteiro, tem que decorar, tem que estar interpretando realmente, saber o ponto exato de entrada, que interrompe todo. Então, são desafios, né, que a gente passa ali. Mas graças a Deus resolvemos o problema do som. E trabalhou-se muito a questão do cenário também, que tinha uma dificuldade muito grande. E todos que passaram pelas encenações, que às vezes até a gente fica um pouco chateado, porque é tanta gente que faz parte, que participou, que às vezes a gente nem lembra, não conhece as pessoas. Você veja, foram em torno de 22, 23 edições. No começo era um pouco menos, mas a partir da 5ª edição aí são sempre mais de 100 pessoas, 150, 160 pessoas que estiveram atuando dentro das encenações. Essas pessoas já casaram, têm filhos, né? Os filhos já vieram. E às vezes a gente não lembra de tantas pessoas. Se multiplicar isso por 10 dá mais de 1.000 pessoas, né? Que já passaram. Não diferentes, mas Sim. 1.000 pessoas que estiveram fazendo. Pode ser as mesmas, né? né? Envolvidas, mas estão envolvidas. Você falou ali, é uma questão interessante também, porque
tem pais que participaram e hoje os filhos participam, né? Sim. O que mais me chamou a atenção e ficou marcado acho que foi na 5ª ou 6ª edição que nós fizemos da encenação. A encenação acontece na Sexta-feira Santa. No sábado, pela manhã, eu estava indo na rua assim, encontrei 2 crianças, elas tinham na faixa de 9, 10 anos, brincando de encenação. A criança estava indo com uma cruz nas costas, tinham feito uma cruz assim de madeira e tal. Olha só. E a outra criança brincava de soldado de bater. Quando elas me viram assim, elas me conheciam, ficaram paradas, né? E não sabiam o que fazer. Eu fui lá conversar, brinquei com elas, tal, lá. E uma dessas crianças hoje faz parte ativamente da encenação. Que legal. Então, para mim isso marcou muito porque aquele objetivo que sempre foi de ser uma catequese, ela conseguiu ser para essas crianças. Então, se conseguiu ser para essas 2 crianças, eu acredito que para muitas crianças também está sendo uma catequese, né? E é emocionante, Sim, né? porque a encenação em si, ela é marcante para os adultos, né? A gente assistindo lá, a pessoa adulta já fica impressionada, fica arrepiada. E como criança é muito mais. Tanto é que eu agora, adulto, faço parte, né, da encenação. Verdade. Junto com o grupo, mas enquanto criança também assisti várias edições e aquilo lá era algo fantástico, né? Porque marcado. as cenas, elas são muito verdadeiras, assim, Sim. elas são... É lógico, não são atores profissionais, né? São pessoas ali voluntárias, não estão sendo remuneradas de qualquer forma para participar. Estão ali por amor à camisa, né, Célio? Verdade. Mas dão o máximo para fazer, para interpretar, e é utilizado também, por exemplo, na cena que tem o açoitamento de Jesus lá, uma tinta vermelha para demonstrar que é sangue. Então fica tudo Tem muito os artifícios, real. né? Fica tudo muito real, né? E impressiona os adultos, se impressiona os adultos, quem dirá as crianças, né? E o mais interessante é o local. Né? Sim, Não sim. existe um lugar assim que tenha tão assim, não preparado, mas que ele seja adequado para que a gente consiga fazer. É o ar livre, as pessoas sentadas verem tudo, a própria subida, o Calvário que é feito lá. O horário. Você tem praticamente um palco natural ali onde acontece verdade. toda a dramatização e depois toda a parte da subida do morro ali, então tirando algumas quedas que teve, né, do pessoal se machucar um pouquinho nas pedras ali, né, mas tudo certo, né, graças a Deus aconteceu tudo de uma forma, né, tão natural e assim, eu digo perfeita, porque no final tudo dá certo, né, e a gente consegue atingir o objetivo maior, que é parar um pouquinho na Sexta-feira Santa e refletir sobre essa pessoa que foi o Cristo, né? Essa mensagem que ele traz para a gente. Né? Sim. E mais de tudo ainda, que eu admiro, assim, é que tenha o envolvimento de tantas pessoas, sabe? Para a encenação acontecer. E a gente aqui está só representando essas pessoas. Eu estou aqui só representando muitas pessoas que trabalham forte, que ajudam bastante, que anonimamente não aparecem, né? Mas são fundamentais para que aconteça esse trabalho, né? Então... E essa veia, Célio, de coordenar, de dirigir as cenas e tal, você fez algum curso de teatro, alguma coisa relacionada para... na verdade, sempre assim, quando a gente veio morar na cidade, eu era muito tímido mesmo, cara. A gente tinha uma timidez natural de quem fica muito tempo no interior, se criou no interior. Mas tinha aquele dom de estar envolvido nos teatros na escola também. Sim. E eu participei um tempo do teatro que era, na época, Espumas Flutuantes, se não me engano. Então, e a gente aprendeu a gostar, né, do teatro. E... Em cima disso, naturalmente, eu acho que veio desenvolvendo, ali aprendendo também, né? Errando muito, porque a gente erra bastante, né? E não adianta, é normal errar. E às vezes enquanto acerta, né? E corrige, e vamos corrigindo, né? E foi assim. Sim. Um diretor autodidata, né? Até porque você tá ali em algumas cenas, né? Em algumas encenações, não em todas, você interpreta também papéis, né? Inclusive, numa das últimas, teve cenas novas que foram acrescentadas, né? Verdade. E o mais interessante, agora fica fácil, mas o mais interessante, quando a gente iniciou, eu lembro muito bem no centro comunitário, nós, como éramos em poucos, a gente trabalhava até com 2 roupas, né? Uma embaixo da outra, né? Porque se fazia um papel,
Saía de cena, tirava a roupa de cima, já tirava, colocava uma outra lá e já atuava em outra cena. Uma pessoa fazia mais de um papel, no caso. Era normal, assim, fazer... porque como envolve muitos homens, na época a mulher era bastante discriminada. Era papel bastante masculino. Então, os 12 apóstolos, o sinédrio, os soldados. Então, o pessoal às vezes tinha 2, 3 roupas, né, por baixo, de cima não aparecia, saía de cena, já tirava de cima, já entrava na cena com outra roupa diferente, né? Para soldado já entrava com o capacete, já não reconhecia mais quem era. Então, esse trabalho era bastante forte de a gente atuar em mais personagens, né? E nesse meio tempo aí, a gente já atuou como Cristo, já atuamos como Pilatos. Você já foi Cristo? Já teve o cabelo comprido ou era peruca? Foi peruca, né? Peruca. Mas a gente teve vários Cristos, né? E bem interessante, às vezes, para repensar um pouquinho também. Teve Cristo de cabelo curto, teve Cristo de cabelos compridos, teve, sabe, formatações diferentes de Cristo, vamos dizer, mas personagens de pessoa de Cristo, para as pessoas também parar e pensar um pouquinho, que o Cristo às vezes está bem próximo, representado bem próximo de nós e a gente não percebe, né? Então, já teve o meu Cristo na época, se não me engano, foi de cabelo curto, né? Quem iniciou o Cristo, o primeiro Cristo, foi o Antônio Marafon, que na época tinha já o cabelo mais comprido, né? Eu acho que ele tem até hoje, né, o cabelo. Não, agora já está mais curto. Mas ele atuou por vários anos também, ele participou já do início lá, montando junto a peça. E assim, depois teve alguns anos lá, nós tivemos um Cristo menorzinho, mais magrinho, um Cristo mais forte, né? Um Cristo mais loiro, que foi a época do Tiago, né? Tiago Rossi. Teve a época do Claudemir Bonato, que era um Cristo um pouquinho mais, menos encorpado. Então, foram vários Cristos, né? Agora, ultimamente, deixa eu ver se eu lembro de todos os Cristos, tivemos o Barbosa, né? O Marcos, né? Lá. E por último agora, né, o nosso Cristo mais caracterizado aí, que deixou crescer o cabelo justamente para isso, e tem o cabelo para atuar como Cristo. O Barbosa também era o cabelo dele na época, né? Sim. O Barbosa, cabelo e barba, né? Ele que herdou, inclusive, o apelido, né? É verdade. Até hoje é chamado de Jesus. Herdou o apelido justamente por causa disso, né? E por último, então, né? O Silvestre ali, que, né, ficou bem característico também. Mas a ideia sempre foi tendo algumas diferenças, né, para o pessoal também pensar um pouquinho e questionar, né? Não, mas né, como é que esse Cristo está de cabelo curto? Então, quem sabe a gente também hoje em dia tem esses Cristos por aí, né? Mas essa alternância, no caso da pessoa interpretando o papel, ela é, digamos assim, ela não é proposital, né, Célio? O ideal é que, principalmente esses papéis principais, sim. O ideal é que se... Tem assim, uma continuidade, o personagem do Cristo, o ideal é, assim, sempre foi meio permanente. Os outros, sempre foi proposital a troca. Por um motivo assim, caso aconteça alguma coisa com o personagem no dia, tem um que já fez esse personagem e pode substituí-lo e fazer, porque ele vai ter toda a fala decorada, vai ter todo o roteiro decorado. Então, nós tivemos, assim, vários anos mudança. Então, teve gente que já fez vários papéis também. Uma estratégia mesmo. Sim, uma estratégia de gente que fez vários papéis, né? Participou no Sinédrio, participou depois lá de soldado, voltou de novo lá para outro personagem, ele conhece. Se precisar na hora, porque vai que aconteça de no dia alguém não está bem. Inclusive de algumas situações... ter a dublagem ser do outro personagem lá, da outra pessoa, mas... Né? Exatamente. Com a fala de alguém... Porque não deu tempo de fazer a gravação ali, né? Teve que trocar, alguma coisa já aconteceu, né? Então, fazem parte. A gente... O teatro em si, ele é um desafio constante, né? É o desafio de você trazer isso de uma forma tão sutil que as pessoas não percebam, né? E que a gente que está envolvido, que todos que estão envolvidos sabem, conhecem como fazer e fazem naquele momento de uma forma que fique tão natural. Sim. E o maior desafio ali é porque é o ar livre, né? Pode pegar chuva, como aconteceu, pode pegar vento, vários fatores podem interferir. E a gente sempre disse, a hora que começa,
a gente conversa com o pessoal, começa, tem que acontecer naturalmente de uma forma... Sim. Começou a chover, faz parte do espetáculo. Não tem como É, você... não tem como paralisar, né? E não tem a não como... ser que falte luz ali, alguma coisa nesse sentido, né? Porque daí você não vai conseguir... Aí complica mais, né? Mas é os desafios. E já aconteceu, né? Já aconteceu de chover, faltar luz, piscar a luz, mas felizmente voltou, né? Voltou. E pelo até que eu hoje, lembro, sempre, assim. quando foi para acontecer, ela sempre aconteceu do começo ao fim, né? De uma forma tão perfeita que acontece, né? E até pela época do ano, né? Tem dias que dá um céu magnífico, né? Sem nenhuma nuvem, mas em muitos casos o dia todo nublado, inicia a encenação nublado, e quando tá começando as cenas lá de subir o Calvário e tal, começa a anoitecer e aquele sol que vem, né? No horizonte ali para... Deixa lindo aquilo, né? O sol se põe bem de frente, inclusive, ali pro morro, né? Então, E você vê como é que são as coisas. Uma coisa sempre vai levando a outra, né? Durante todo esse tempo foi se trabalhada essa encenação, e nos últimos 2 anos, antes da pandemia, até eu fui procurado o pessoal lá e dizia, vamos tentar fazer mais alguma coisa para aproveitar o espaço, e é interessante a gente estar aproveitando mais esse espaço ali. Aí decidiu-se fazer então o Alto de Natal, que nos últimos 2 anos da pandemia a gente conseguiu fazer, e de uma forma assim que eu digo assim, tão belo que foi feito esse Alto de Natal aí. Porque foram, além dos atores, né, nós tivemos artistas da música aqui da Ponte se apresentando lá. Quem assistiu o último, né, eu, né, que estava envolvido diretamente, assim, a gente sabia o que ia acontecer lá, a gente se emocionava com aquilo. Então, imagina as pessoas que foram lá ver, que foi o Nascimento de Cristo, que era o Alto de Natal em dezembro, né, que infelizmente teve a interrupção também por causa da pandemia. Mas o último foi um espetáculo à parte também, com as músicas interpretadas por cantores da nossa cidade, por pessoas que gostam de música, voluntariamente estavam lá. Inclusive foi uma das últimas apresentações do Serraninho, né? Saudoso Serraninho. Saudoso Serraninho. Então, voluntariamente envolvidos, participando junto lá e levando essa mensagem tão linda, né? Que é o nascimento, né? E, claro, a parte da paixão de Cristo também, porque se não tivesse a morte e ressurreição do Cristo, né? Não tinha sentido essa nossa fé no Cristo, né? Pois é, e esses 2 espetáculos, agora a ideia é retomar já? Por exemplo, o Alto de Natal, para esse ano já, é possível? Eu acredito que sim. Já o Alto de Natal, a gente deve estar retomando esse ano, de repente num formato diferente, mas a ideia é estar voltando com ele, e o ano que vem, com a diminuição da pandemia agora, eu acredito que a gente consiga fazer também novamente, então, a encenação, né? São 3 anos, né? 3 anos que não acontece. 3, né? Foram 3, né? 3 anos. 3 anos sem. 2019, 20 e 21, né? Não, é 20, 21 e 22. 22, esse ano. Porque a pandemia começou em 2020, final de 2019, né? E ela tinha sido retomada, né, Célio? Fazia poucos anos também, né? 3 anos. 3 anos, né? Ela, como eu disse, a gente sempre consulta o pároco da cidade, né? E na época a gente também consultou, e na época o padre da época achou melhor parar um tempo lá, né? E a gente atendeu, então, já que né, se o pároco quiser, tem a permissão dele para a gente estar fazendo, a gente faz, caso contrário a gente, né... Qual que foi a justificativa na época para a interrupção da encenação? Assim, ó... A encenação, ela tem um custo para ser realizada, né? Não se visa lucro, é só para as despesas, mas tem toda uma parte de estrutural, que é sonorização, que é parte que a gente precisa ter lá, roupas, equipamentos, várias coisas que têm um custo. E isso tudo a gente sempre foi buscar através de parcerias, né? Numa determinada época ali, foi solicitado que a própria igreja, a paróquia, na pessoa do CAEP, né, fizesse, não fosse mais buscar esses recursos, e fosse a paróquia bancasse esses recursos, absorvesse. E a gente apresentou lá o valor e tal, foi realizado com o custeado pela paróquia, e assim... No ano seguinte, a gente procurou novamente o padre para conversar, né? Porque ele, na época, achou melhor que a paróquia bancasse todos esses custos, né? No ano seguinte, ele achou melhor não fazer porque o investimento era meio alto.
Então, Sim. essa foi a Foi a questão financeira. né? Aí resolveu não fazer e, né, ficou. E depois, né, através do próprio CAEP, nos procurou para que a gente retomasse, né? E conseguimos, graças a Deus, retomar esse trabalho. E Quantos anos ficou sem ter encenação? em torno de uns 7 anos, aí foi 6, 7 anos sem. Né? E hoje ele acontece, o modelo de formatação da encenação é por meio de parcerias, né? Parceria. Esse Sim. custeamento financeiro aí é por O empresas, envolvimento né? da nossa comunidade, setor empresarial, setor público, a própria igreja também. Se não tiver o envolvimento da comunidade toda, não tem como realizar. Assim, você precisa de toda uma estrutura, né? Porque assim, talvez tu não saiba o valor exato, até porque já se passaram 3 anos também, né, Célio? Mas, por exemplo, na última encenação, quanto que foi necessário para... Foram milhares de reais, né? Sim, necessários eu acho que aí na última a gente trabalhou em torno de 8, 9 mil reais para realizar a encenação ali, né? E não é só o dinheiro. Você vê assim, às vezes nós precisamos um caminhão para fazer de palco, tem que ser um caminhão próprio para fazer o palco lá, para estar lá. Aí nós precisamos materiais, né? Que precisamos ir na comunidade buscar, porque, não parece, mas são 20, 30 soldados, são 20 tiras na perna que são feitas de couro, aquelas tiras lá. Então, são várias coisas que a gente tem que buscar. Então, não é só espalhar o financeiro. Serragem. Espalhar serragem. Precisamos de exato. doação de serragem. São coisas assim que precisa. Então, como a comunidade se envolve, aí acontece. Sim. É isso. E a comunidade, ela é bastante presente nesse sentido, né? Sim, então, é muito presente. Principalmente para esse tipo de evento, esse tipo de atividade, eles estão sempre prontos, né? As próprias vozes, gravações das vozes, tem que ser feito no estúdio. Né? Precisamos, os ensaios tem que ser no centro comunitário, então tem que estar disponível no centro comunitário, tem que achar, a Rádio Nambá sempre foi parceira nesse trabalho, disponibilizando o estúdio para gravações, mas tem que ter um profissional lá da rádio, né? Tem que ter o horário da rádio lá, tem que ser à noite, tem que ser... Então, vários pormenores que a gente precisa do apoio da comunidade. Sim. E é interessante porque a comunidade, ela está presente ali na execução, mas a comunidade também está muito presente no prestígio, né? Na hora de prestigiar a encenação. Aí eu digo não somente a de Ponte Serrada, mas toda a região, né? Porque a encenação, ela é uma atração regional, né? E eu acho até já nível estadual. Sim. Né? Nós chegamos num patamar, assim, que ela é uma das mais tradicionais do estado de Santa Catarina, sendo a maior em área livre, aberta, com cenários originais, porque o cenário ali é todo original. Com relação à parte onde a gente apresenta o Sinédrio, apresenta o Pilatos lá, né? O restante é original. Chão. Teve alguma coisa que foi construída ali, mas né, a geografia ali não foi. Exatamente. Então, quando você está envolvido nesse trabalho, né? Porque você já chega lá, né? O local já começa a envolver as pessoas. E realmente, que nem você disse, as pessoas vêm de fora, gostam. E eu acho que nós temos que preservar isso, resgatar cada vez mais e preservar. E como foi dito ali que a história é a mesma, né? Então, não tem muito segredo nesse sentido. Mas o desafio é ainda maior porque qual que é a ideia que você sempre passa, né? De que, ano após ano, algo novo seja implementado. Né? Então, seja em algum detalhe de iluminação ou de caracterização dos personagens. Eu lembro que, eu acho que foi na última que teve, antes da pandemia, os soldados que foram trazidos todos à frente ali, né? Antes para recepcionar o público. Então, as pessoas começavam a subir o morro ali, já iam entrando, né? Clima, exatamente. Algumas coisas diferentes para a gente tentar fazer com que o pessoal chegue já e se sinta numa época de... Sim, para que o público seja inserido, né, dentro da própria história, né? Inclusive tem no começo da encenação, né, uma passagem ali em que o Cristo passa em cima a chegada dele animal, né, em Jerusalém. A chegada em Jerusalém, né, que é uma das cenas, envolvendo uma das primeiras povo. que envolve o povo, né? Então é o público mesmo que está ali, está participando, né, e inserido dentro da história.
Não, isso tudo, assim, como eu disse, são ideias que não é só da gente, é de quem participa da encenação, né? Vocês que estão envolvidos na parte de escolha de músicas, de pontos, então é do pessoal que está lá, cada um que tem a sua cena, que ele estuda a cena, não, que tal se nós fizéssemos assim e tal, é isso que, é essa soma, né, de ideias, de esforços, é que tem esse resultado final. Uhum. Quais são os principais, ou talvez o principal desafio na questão da direção das cenas ali, Sérgio? Qual que é a cena que é mais difícil de se dirigir, mais difícil de ser acertada, que demanda mais tempo, assim, que existem mais detalhes para se fazer, para finalizar ela? Acho que a cena que dá mais trabalho para acertar os pontos, né? É claro que todas têm uma certa dificuldade, a gente tem que ensaiar bastante e tal, mas é a parte na hora que ele é julgado, né? Uhum. Ali envolve mais personagens, envolve algo que a gente mesmo treinando, ensaiando, pode sair um pouco do controle, que é o açoitamento, né? Então, aquela parte ali é uma parte assim, mais delicada para a gente estar trabalhando ela. Uhum. Como você trabalha com bater em outra pessoa, pode correr o risco de estar atingindo umas partes que não está protegida ali, né? Sim. Então, essa é a parte mais delicada da encenação. Uhum. Né? Então, o restante ela é mais tranquila, né? Tem outra parte que é um pouco tensa também, que é o enforcamento, né? O enforcamento ele é um pouquinho mais delicado. Já aconteceu da árvore se partir. O Judas era um pouquinho pesado, né? Mas daí disseram que na época também partiu a árvore, né? Eu não sei como é que a gente não conhece essa história, mas aconteceu já. Mas tudo certo, tudo correu bem, né? Célio. Depois de um assunto de 2000 anos atrás, né? Agora vamos falar do presente. Vamos lá. A encenação... a gente já trouxe esse assunto em alguns outros bate-papos aqui, né? Mas eu acho que ela rendeu muito mais aí contigo, porque você como a gente disse, é a cara da encenação, né? A pessoa que está sempre à frente. Tá lá desde o início, né? Mas, voltando a falar um pouquinho da tua vida profissional, você falou justamente da questão do cooperativismo, de você trabalhar desde sempre com pessoas, né? E tu falou também do empreendimento que você teve ali alguns anos atrás, mas hoje também, além de você ainda prestar esses serviços, no caso para o sindicato, você possui, né, uma empresa, né, relacionada a pessoas também, né, que é no caso do turismo, né? Então, a gente faz, no caso da encenação, traz turistas em um momento do ano para o nosso município, né, de certa forma, mas você também, durante o restante do ano, através da tua agência de viagens, leva as pessoas aqui da cidade, da região, para outros lugares, né? Eu acho que pelo fato de a gente estar trabalhando com as emoções muito tempo aí também, a gente aprendeu a gostar disso, né? E eu sempre digo que viagens, né, são possibilidades de você vislumbrar novos horizontes e despertar novas emoções. Toda viagem você vai ter uma emoção diferente. E eu acho que assim, a vida da gente, a gente planeja ela, mas ela caminha por uma estrada que às vezes a gente não planeja ela direito, mas acaba chegando no final e se encontrando no mesmo caminho. Sim. A estrada da nossa vida ela é desafiadora, ao mesmo tempo ela tem alguns imprevistos e surpresas. E uma das surpresas foi a gente entrar nessa área de turismo, né? Começamos fazendo uma viagem, a primeira viagem que a gente realizou foi aqui para Rio Grande do Sul, a época para Esteio, no Rio Grande do Sul, lá, né? Depois realizamos uma viagem para Curitiba, né? Junto com o colégio. E vieram possibilidades, então, da gente estar se envolvendo mais na área de turismo. Daí criamos a agência de viagens, né? Até porque, assim, eu sempre digo, existe uma diferença de você vender passagens, né, e de você vender uma viagem. Então, eu sempre gosto, assim, de estar à frente, né, analisando bastante o trabalho para que tudo ocorra de uma forma perfeita. E
nessa exigência, a gente aprendeu a montar os roteiros turísticos de uma forma que agradasse bastante a quem participa. Porque tem formas e formas de você realizar roteiros, né? Tem formas de você contratar empresas de ônibus, formas de você contratar hotéis. Então, você pode fazer viagens baratas, né? Mas você pode fazer viagens boas, confortáveis, tranquilas. Então, e quando a gente entrou nesse setor, que conhecer a mais fundo também, conhecer mais os roteiros, a gente começou a adaptar os roteiros de uma melhor forma que a gente visse que ele ia agradar melhor ao público. Né? E já tem aí há 14 anos que nós estamos atuando nessa área como agência de viagens, né? E graças a Deus está tendo um bom resultado, porque as pessoas que estão trabalhando, que estão indo viajar conosco, elas estão dando um respaldo positivo das viagens. Eu sempre lembro a primeira viagem que a gente realizou lá para o Santuário da Aparecida, que eu fui para conhecer e tal. Eu fui e a Aparecida para mim foi uma experiência diferente, além, claro, de ter todo um ambiente diferente lá na Aparecida, tem um ambiente especial lá na Basílica. É diferente, só quem vai realmente vai conseguir sentir aquilo que é estar presente lá e aquele sentimento que é um sentimento inexplicável. Só quem passa pelo santuário, pela imagem de Nossa Senhora Aparecida lá, consegue explicar isso, né? Então, mas tinha muitas coisas em Aparecida que passam despercebidas. Que seria, por exemplo, tudo em Aparecida tem um sentido de estar lá. E na primeira vez que eu fui, a gente passou meio assim despercebido, tal. Voltei para casa, comecei a pesquisar e começou a clarear. Meu Deus, mas isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Aí desenvolvi um DVD especial para o pessoal na viagem já entender um pouco mais sobre a história de Aparecida também. E o que tem, as gravuras que estão na parede, no chão, tudo tem que ter sentido. Então a gente faz um trabalho diferenciado, a gente leva o pessoal, faz um passeio por dentro de Aparecida, um passeio guiado, para que o pessoal entenda outras coisas que tem Aparecida muito importante e que passa despercebido. E em cima disso a gente começou a desenvolver alguns roteiros próprios, né? E que, conhecendo o perfil das pessoas, sabendo daquilo que as pessoas gostam, a gente está oferecendo um produto diferenciado. Sim. E essa formatação dos roteiros, no caso, ela é uma formatação que você tem a liberdade de fazer ou você está atrelado a um... Não, eu tenho a liberdade de fazer. Eu monto esses roteiros, a gente tem parcerias com várias empresas, né? Porque, assim, existem empresas de ônibus, várias empresas de ônibus na nossa região. Hoje um ônibus, assim, desses mais novos aí, ele é um investimento altíssimo. Né? Um ônibus desse está R$ 1.800.000, aí um ônibus aí 2020, 2022, né? Então, um ônibus desse, ele tem, como ele é bem novo, então ele tem muita comodidade. Ele tem sistema antibalançamento, ele tem sistema anti-tombamento, tem sistema de se corrigir em curvas para evitar um tombamento. Então, e isso, né, às vezes a gente tem que conhecer. Vários tipos de ônibus também, por exemplo, tem ônibus leito turismo, leito total, leito cama. São várias espécies de ônibus. Cada um tem um nível de conforto, no caso. Exatamente. Então, como a gente não tem estrutura nenhuma para estar adquirindo ônibus desse, a gente faz parceria com as empresas e busca, né, oferecer um ônibus realmente novo e diferenciado e confortável. Questão de hotéis também é a mesma forma. Você pode escolher hotéis bons, né, com preço um pouco melhor, e hotéis inferiores com preço inferior. Então, nos próprios lugares que a gente vai visitar, você pode incluir, porque hoje o transporte, o hotel, às vezes não representa o maior valor. O que representa o maior valor em certas viagens é o custo dos ingressos para visitação. Tu pega Gramado e Canela, por exemplo, é um turismo assim, com um valor de taxas de visitação agregado muito alto. Sim. Né? Os custos para você... Os lugares lá são muito caros, Você né? assistiu o show Nativitate lá, por exemplo, hoje está quase R$300 por pessoa. Só um show. Só que é um show de última geração e tal. Então, tem vários atrativos que têm um custo maior. Então, dependendo do que você colocar no pacote, né, você pode fazer um turismo mais barato.
né? E de repente você pode fazer um turismo bom, adaptado, com ônibus bom, tudo. Então é um assim, vamos dizer, É um quebra-cabeça, né? o quebra-cabeça Tem que ir você tem que montando, né? montar, o quebra-cabeça tem que conhecer muito, né, dos roteiros, né? E é desafiador, principalmente Sim. desafiador, né? E você tem uma característica que você acompanha todas as viagens. Sim, Está sempre presente, né? até hoje a gente conseguiu, graças a Deus, estar em todas as viagens. Eu faço questão de estar presente nas viagens, porque qualquer problema a gente está presente, a gente pode alterar, pode adaptar, pode mudar, né? Normalmente tudo ocorre da forma que a gente planejou e pensou, mas a gente pode, estando junto é diferente, né? A gente pode oferecer um serviço melhor para os passageiros, para as pessoas que estão indo nesses lugares, porque quando você vai pela primeira vez, é desconhecido, né? Você tem que ter um suporte. Claro. Além dos guias locais que a gente normalmente contrata, né? Eu acompanho sempre esse pessoal desde a saída até o retorno, né? Uhum. E além disso, tem a parte da viagem ali, de conhecer, né? Sim, Embora muitos roteiros você já foi mais de uma vez, 2, 5 vezes, né, Célio? Normalmente, sim. Os roteiros a gente conhece já eles todos, né? E sempre procurando buscar o que existe de melhor. Porque você consegue tirar desses roteiros as melhores coisas, né? Por exemplo, assim, te interrompendo, quando você pensa num roteiro novo, numa viagem nova, acontece de você fazer essa viagem pela primeira vez também, já levando gente, ou não? Você prefere ir antes, conhecer o lugar, para depois montar a viagem? Alguns roteiros eu fui antes. Normalmente eu vou antes. Um exemplo, a região de Bento Gonçalves, Farroupilha, ali, nós tivemos lá a convite da Secretaria Municipal de Turismo de Farroupilha. Nós ficamos lá 3 dias, conhecendo toda a região, a convite mesmo foi um grupo seleto ali de 10 pessoas, para que Farroupilha apresentasse o que tem na área de turismo, pontos novos de turismo e tal. Então ficamos 3 dias conhecendo lá. O Chile, por exemplo, a gente fez uma parceria, fomos conhecer lá para depois agora pensar em montar uma viagem para o Chile. Parecido também foi. Então você tem que estudar muito os lugares. Ou você vai conhecer, né, ou você estuda muito os lugares e faz uma parceria com empresa, guias que vão te assessorar nesse trabalho de montagem de roteiro, né? Sim. Um outro roteiro que a gente criou, a região aqui da Serra Gaúcha tinha sempre o pessoal visitando. Eu também fiz muito tempo a festa de queijo. Então, mas eu vi uma certa dificuldade de manter o grupo dentro da festa de queijo. Conversando com o pessoal lá, a gente assim, até sugestão do dono do hotel lá em Farroupilha, não, faça Festival do Moscatel, que é bem melhor. Aí fui conhecer o Festival do Moscatel e lançamos pela primeira vez na região essa rota que era o Festival do Moscatel. E foi aqui em Placô também, que é semelhante à festa de queijo, mas com possibilidade do pessoal ter mais conforto lá na festa, né? E estamos aí, nas horas de folga, daí a gente trabalha com viagem, né? Enquanto descansa, puxa pedra, né? Trabalhamos até sexta-feira, 5 horas da tarde, né? Num setor, daí assumimos outro e chegamos... Depois vou viajar fim de semana. Não, vai descansar, vou trabalhar. Trabalhando. Né? Geralmente, quantas pessoas vão nessas viagens, ou varia conforme o roteiro? Depende de cada roteiro. O turismo ele mudou muito, né? Nos últimos anos aí ele teve uma mudança. No início, quando a gente iniciou o trabalho aí, os ônibus realmente era mais fácil montar grupos, iam mais pessoas. E antes da pandemia, até 1 ano, 2 anos, a gente começou a perceber um pouco de diminuição na quantidade de pessoas que viajavam em grupos. E pós-pandemia foi mais ainda. Então, para retornar ao trabalho agora, sim, foi um pouco mais difícil, né? As pessoas, com razão também, com uma certa preocupação de viajar em grupos, né? Para alguns lugares onde tem maior concentração de pessoas, tem que ter um cuidado especial. Mas a gente percebeu a diminuição em quantia de pessoas. Sim. Então, os grupos normalmente iam lá com 40, 50 pessoas, hoje estão indo com 28, 30 pessoas, né? Tu quer dizer que ainda não, digamos assim, normalizou, embora a pandemia já tenha arrefecido bastante, né? Mas ainda não normalizou. Não, ainda não. O setor de viagens ainda ele continua, mas
com uma certa preocupação e normal das pessoas, né? Diminuiu a quantia de pessoas nos mesmos grupos, né? Esses grupos, no caso, eles vão com um ônibus, 2 ônibus, que eu estava falando antes das especificações do leito total? Sempre é um ônibus só ou às vezes é mais? Não. Nós tivemos agora, há 15 dias atrás, um desafio maior. Nós sempre trabalhamos com ônibus somente para ir a Santuário Aparecida. E tivemos, então, o desafio de levar 2 ônibus no mesmo dia. Foi uma parceria até com a paróquia de Passos Maia, né, que eles fizeram um trabalho lá junto à comunidade. E foram 2 ônibus, os 2 ônibus no formato que são leitos totais, né? E então nós dividimos a nossa empresa em 2 equipes. Né? Sim. Fui eu num e minha esposa e minha filha em outro. Né? Então coordenamos, mas graças a Deus correu tudo bem, tudo certinho. Foi uma ótima viagem. Mas assim, questão dos ônibus. Normalmente o pessoal olha um ônibus grande, 2 andar, imagina que todos são iguais. Então, se nós pegarmos, vamos usar de referência um ônibus. Ele é 2 andar, ele pode ser 4 eixos, né? 2 dianteiros, 2 traseiros, ou somente 3 eixos, 1 dianteiro, 2 traseiros. Né? Os 4 eixos evitam que ele faça um balançamento que a gente chama de pinote e tal, diminui um pouco menor, porque ele anda mais sereno e tranquilo, né? E então, o 4 eixos, 2 andar, ele pode ser uma formatação de leito turismo. Serão para até 56 lugares. Tem ônibus de 50, 52, e pode ter os últimos até 56 lugares no ônibus desse. Quando você pega esse ônibus e transforma ele em leito total, né, que o de 56 seriam 2 carreiras de poltronas, né, com 2 bancos. Então, 2 carreiras com 2 bancos. É o tradicional. É 4 fileiras de poltrona. Aí você parte para o leito turismo, ele trabalha com 3 carreiras de poltronas maiores e mais espaçamento. Então, ele vem para 38, 40 lugares. E esse mesmo ônibus, ele pode ser transformado em poltronas leito-cama. Daí são 26 poltronas. Aí as poltronas, elas se transformam em cama, elas reclinam, tem maior ângulo de inclinação e maior conforto. Então, uma viagem de um ônibus desse para 26 pessoas é um valor, né? Para 40, 38, 40 pessoas é outro valor, e quando você coloca 50, 52 pessoas é outro valor. Sim. Então, você pode trabalhar com qualidade ou com quantidade. Sim. E nós optamos para estar trabalhando sempre com qualidade. Então, normalmente as nossas viagens são com ônibus leito total ou leito cama, né? E tá aí os desafios do dia a dia, né? São quantas viagens em torno por mês, por bimestre? Como é que é? Até o último ano, antes da pandemia, nós estávamos trabalhando em torno de 18 viagens, né? Por ano. 18, 20 viagens por ano. No ano quase. No ano da pandemia, nós estávamos com 24 viagens no ano. E 2020? 2020, que tivemos que cancelar. Pois o desafio foi cancelar tudo. Cancelar. Todos os roteiros foram cancelados, porque você tem que planejar já um ano para o outro, né? Sim. Retomamos esse ano. Esse ano nós vamos fechar em torno de umas 18 viagens novamente, né? E alguns roteiros a gente não abriu esse ano, né? Justamente para ir devagarinho também a retomada. Sim. E o que é mais interessante foi a mudança que aconteceu na área turística. E quem saía viajar antes e retomou a viagem percebe isso. A gente pegar um roteiro aqui de Foz do Iguaçu, né? Vários empreendimentos lá em Foz do Iguaçu fecharam, na própria cidade de Leste, Paraguai, fechou. Nas estradas que a gente sempre... as paradas que a gente chama, né? Que a gente faz as paradas, várias paradas fecharam, né? Modificaram. Então, o baque que teve no setor turístico, a pandemia, foi fortíssimo, sabe? Foi muito grande. Foi o setor mais impactado. Porque interrompeu totalmente, né? Verdade. Inclusive, como é que foi o transtorno, cara, o desafio ali de você estar em 2020 ali com 20 e tantas viagens programadas e ter que cancelar elas todas com os teus fornecedores, com os locais turísticos e com os teus clientes, né? Verdade. Devolver dinheiro, né? Sim. Teve que devolver, Todo provavelmente. roteiro, né? Todo cancelado, né? Feita a devolução do dinheiro.
As empresas de ônibus sofreram muito Sim. também, essas, né? Várias empresas acabaram fechando, não teve como sobreviver, né? Ao custo, né? Porque você financia um ônibus desse, você tem um planejamento e ele de uma hora para outra, A né? parcela vem no final do mês, né? Não teve jeito. Mas, assim, foi desafiador. Diferente, desafiador, mas como a gente prioriza a saúde, né? Tivemos que fazer isso e não teve jeito. Sim. E eu acho que, assim, graças a Deus a gente não passou. Mas graças a Deus a gente está passando Tá por contornando, isso. Está né? contornando. E as pessoas assim também, embora ainda exista, claro, o medo, o receio, né? A pandemia não terminou ainda, ela tá por aí, tá presente. As pessoas, elas têm aquela necessidade, né? Estão carentes, né? De fazer uma viagem, de se ressocializar novamente, né? Então, a tendência é que volte, que quando tudo passar, volte com mais fervor, né? A gente se empolga um pouco quando fala em viagens, né? Porque você vai... O Brasil é muito bonito, né? O Brasil é fantástico. Tudo o que existe de turismo em outros países nós temos no Brasil, né? Nós temos turismo ecológico, turismo natural, cidades que se prepararam só para vender turismo. Então, eu digo assim, a diversidade que nós temos de turismo no Brasil, nenhum outro país tem. Então, nós somos... pega Foz do Iguaçu lá, as Cataratas é o maior destino de público turista internacional. Cataratas, né? Tu pega o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a formação geológica do Rio lá é fora de sério, né? E muitos pontos que a gente vai visitar são pontos construídos. Eu digo assim, 90% são construídos. Sim. O que seria do Rio de Janeiro sem o Cristo, né? Sem o bondinho. Tu pega Gramado e Canela, se não tivesse lá a construção daquelas casas, aquele povo, não teria nada para vender lá de turismo. É uma cidade pequena, bonita e organizada. Você pega o Rio Grande do Sul, ali, continuando, né? Bento Gonçalves lá, foram os roteiros criados lá. Então, nós também podemos pensar em turismo enquanto Ponte Serrada também. É possível, né? Exato. Basta construir espaços, construir locais que o turista venha aqui, olhe, se encante, e é possível, né? Criar as alternativas. Criar essas alternativas. Então, a gente se empolga, você vai viajar, você conhece, aí depois, algum lugar que você foi, aparece na televisão lá, você olha, nossa, eu estive lá, a visão é diferente, né? Você começa a enxergar diferente. Várias crianças que viajam com a gente, depois volta, depois tu encontra na rua, tal, conversando, nossa, eu estive lá, eu vi lá, sabe? Isso é importante. O conhecimento cultural que a gente pega nas viagens não tem preço, né? E se eu pudesse sugerir para o pessoal, pudesse fazer uma viagem por ano, com destinos diferentes, seria importantíssimo. Sim. Né? A gente ganha pouco, né, perto do que precisaria ganhar para viajar mais. Né? E viagem é assim, um investimento que, na verdade, é um lazer, mas é um investimento que você vai levar para o resto da vida, né? Sim. É um investimento que é o teu conhecimento, a tua satisfação ali de estar vivendo um momento diferente, né? E sabe, assim, pegando um gancho, um outro desafio da gente é, assim, o que aconteceu na área de ônibus? Me permite voltar ao assunto. Os ônibus, os últimos ônibus que estão aí, eles se modernizaram demais, assim como todos os carros, Sim. né? Então, às vezes o pessoal tem uma certa... Não, eu vou de carro que é melhor. Normalmente, quem viaja de carro para um certo destino turístico e depois vai com o ônibus, né? Com guia, com já tudo programado, ele olha diferente. Porque às vezes tu vai numa certa região e se você não tiver um guia próprio da cidade, você passa em algum destino muito importante e não sabe que existe aquele destino ali. Já quando você tem um guia da cidade lá, ele vai dizendo, esse local aconteceu isso, tu vai conhecer toda a história do lugar, os porquês, que eu sempre digo que tem que ter no turismo, né? O porquê daquilo, o porquê... Essa história envolvida na viagem é que faz a diferença. Sim. E a modernização que teve aí de todo o setor, né? Através da internet, ela vem agregar mais valor ainda numa viagem. E essa própria questão do conforto do veículo em si, o carro pode ser o melhor carro possível, né? Mas acredito eu
que não vai oferecer o mesmo conforto de um ônibus leito, por exemplo, né? Um leito verdade. total, né? E se tu viajar com criança, mais ainda, né? Porque tu pensa uma criança na cadeirinha ali, ela ficar 4, 5 horas sentada naquela... De carro, assim, às vezes de ônibus, a gente já é um pouco desconfortável, né? Sim. Você imagina a criança ficar com as perninhas de pé lá o tempo inteiro no carro. No ônibus ela vai ter mais interação, ela vai poder ir no banheiro, caminhar, volta, dorme, né? Então essa tranquilidade que a gente tem quando nas viagens em grupo aí, e também a integração com outras pessoas, né? Sim, isso, Então, é importante isso. E quando contrata um serviço especializado assim, é mais pela comodidade também, porque, por exemplo, eu quero ir lá para a Serra Gaúcha. Se eu for por conta, eu vou ter que ir com o meu veículo, vou ter que pensar em roteiro, vou ter que pensar em deslocamento, tem todos esses pormenores, pensar o que eu vou fazer lá, né? E se tá indo contigo, por exemplo, não, eu tenho o pacote, eu contrato esse pacote e vou curtir, né? Vou aproveitar. Exatamente, você vai sem preocupação. Pega a Serra Gaúcha, que eu me encanto muito, a região produtora de vinhos lá ali. Em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi ali. A gente vai entender todo o início da colonização italiana, que são os nossos passados, nossos avós, bisavós, não teve jeito. Iniciou a colonização ali e veio para a região de Santa Catarina depois. A gente vai entender todo esse processo, a gente vai entender a questão da vinicultura, né? Os vinhos lá, você vai degustar vinhos, então é uma viagem que vai ter vinho. Não tem jeito. Você está na terra do vinho, Sim. naquela região toda, né? E você vai de carro, como é que você vai degustar? Sim. Então já dificulta um pouco começa mais. por aí já, Começa por aí. Então ali, não, você está preocupado. Você vai lá, toma um vinho de um sabor aqui, depois toma um vinho de outro sabor, um espumante diferente lá. Então, você está participando da viagem, né? E de carro não dá, né? Sim. De carro dificulta. Mas, até dá, mas daí você tem que ficar por lá mais uns dias, né? de moto, então, pior ainda, né? Temos o Jeff que gosta de moto, aí você foi, né? Degustar vinho de moto não vai dar certo, não né? dá. Só se for um triciclo, né? Vou levar nesse teu leito total e ver se cabe na bagagem, levar a moto e lá dou umas bandas. Boa ideia. Depois de um passeio turístico aí, né, por várias regiões do Brasil já, né, despertando vontade aí na galera para fazer as viagens, né, Célio? Tem que viajar, né? Tem que aproveitar isso aí. Mas voltando para Ponte Serrada, falando da tua carreira, né, Célio, das tuas atividades, você teve um desejo de entrar na política e foi candidato a vereador, né? Pois é. Fomos. O que te despertou na época e o que te desespertou, porque você depois não foi mais candidato, foi uma vez só, né? Assim, eu digo assim, a vida da gente é desafiadora, né? A gente sempre atuou em diversas ações da comunidade, além dos sindicatos, ali comentei, a gente esteve envolvido na diretoria da Associação Antártica Aimorés, faz parte da diretoria da PAI, a gente diretoria do CAEP, acho que não teve diretoria que a gente já não fez parte aí, por gostar de ver um município com ações diferentes, e me parece que só através do envolvimento das pessoas é que isso acontece, né? Estava lembrando agora o Coral Shalom, a gente participou, iniciou junto lá também. Então tem várias ações aí da comunidade por gostar, gostar de fazer parte, se envolver. Em vez de ficar em casa no final de semana, a gente estava envolvido com as entidades, participando, ajudando, atuando, e é um privilégio da gente, né, estar à frente junto com as outras equipes, com as outras diretorias, porque sempre é diretoria, é mais do que uma pessoa. A gente está lá como colaborador, né? Surgiu na época porque dentro da Pastoral da Juventude, um trabalho, a gente tem uma formação para isso. A própria igreja, ela trabalha em cima disso, preparar jovens para atuarem na comunidade em vários setores. Sim, lideranças. Lideranças que tenham a preparação para isso. E surgiu na época, então, o convite. E com o intuito da gente estar colaborando, ajudando a comunidade, a gente se envolveu.
Isso foi que ano? Foi 2000 na eleição de 2008, se não me engano? 2008. 2008, 2008. Pois é, assim, se envolvemos, como eu disse, né, e entramos para tentar conhecer a política, né? Mas o que acontece na democracia e no atual sistema político que nós temos hoje? Faz-se ações em benefício próprio e político, não ações que visam a melhora da comunidade. Não é que sejam todas as ações feitas isso, mas algumas ações vai ser privilegiado para você se reeleger. Exatamente. Então, as pessoas, né, não todos os políticos, né, mas o sistema que está atualmente, você faz aquilo que vai te proporcionar votos nas próximas eleições. Uhum. É um círculo vicioso, né, que é isso que você está falando. Exatamente. Então e não é só os políticos, a população toda, né, enquanto está sendo beneficiado, eu tenho um benefício, tá bom. Enquanto eu não tenho mais, tá ruim. Uhum. Parece que é um ganha. E quando a gente teve no meio disso, a gente começou também a sentir isso. E, como eu disse, a gente colocou o nome à disposição na época com vontade de trabalhar. Se a comunidade achasse que era interessante você trabalhar em prol da comunidade, que você seria a pessoa, né, tudo bem. Essa que foi a minha concepção. Se na época faltaram, acho que foram 30 e poucos votos, fiquei segundo suplente, né? Uhum. A gente não assumiu nenhum momento também, não tivemos o convite de assumir. A mesma suplência você não assumiu? Não tivemos o convite para assumir. Então, eu achei melhor assim, não. Então, deixa de lado, vamos esquecer a política, vamos continuar nossas ações aqui, que está tranquilo também, né? E vamos embora. Né? Então, se a comunidade achasse que era interessante, na minha concepção, a gente estaria à disposição para trabalhar. Uhum. Como não, digamos, teve outros eleitos, então os outros também trabalharam e estão trabalhando assim e segue o barco. Mas foi uma experiência interessante. Sim. Mas a gente começa a ver que também tem uma certa preocupação nesse sentido de continuar, né, na política, sendo que se toma lá da cá, eu não concordo muito, não faz muito o perfil da gente, né? Então, seguramos, puxamos o freio de mão. E você foi candidato a vereador, né, Célio? Dizem, principalmente quem está dentro da política, que a eleição para vereador, ela é muito desgastante, né? Porque, e aqui vai até um paralelo fazendo que as pessoas criticam muito a classe política, mas não se atém ao que, às vezes, o político acaba se corrompendo, ou acaba indo por uma direção que o próprio povo induz que o político vá. Tanto né? é que o político é um cidadão, né? É um cidadão como qualquer outro, a diferença é que ele está ali em tese representando o povo, né? E ali no começo da tua fala você disse da questão da democracia. Eu vejo que a democracia no nosso país, principalmente agora, ela está muito é uma oligarquia transvertida de democracia, porque você tem lideranças políticas que querem perpetuar o poder delas. Exatamente. Através de ferramentas que só elas têm acesso de fazer modificação ou perpetuação, né, no caso. E enquanto isso, a gente aqui, enquanto sociedade, fica, né, meio que à mercê. É bem polêmico, né? Isso que nós estamos conversando, mas assim, é importante. Eu falei antes, só para concluir, importante. Por exemplo, a questão da compra de votos, por exemplo, exatamente. Né? Mas o político que compra voto, ele é criticado, né? Tá, mas para ele poder comprar o voto, alguém tem que vender o voto. Veja né? bem o seguinte, que é bastante polêmico que a gente está levantando aí, mas assim, faz parte do nosso dia a dia e me parece assim, ó, quando a sigla partidária vem acima da minha ideologia própria de vida, do meu sistema, né, e é isso que está acontecendo, perde-se um pouco o sentido. Né? Hoje eu defendo a minha sigla partidária. Sabe? Numa eleição, eu vou lá e defendo a minha sigla partidária a todo custo, a chegar a um absurdo as pessoas até brigarem, se matarem por causa de uma sigla partidária. Não tem sentido. Né? Esse sentido que eu acho que na política, infelizmente, ela é um problema. E todos somos culpados. Não é os políticos, não é só a população. Nós somos todos culpados porque, às vezes, a gente acaba se envolvendo aos pouquinhos, quando vê você está totalmente envolvido, e passa a ser assim, uma disputa, né, pela sigla.
Não por pessoas, pela sigla. E isso não é interessante, né? Eu acho que isso que me desmotivou um pouco de continuar, porque eu acho que o ser humano tem que vir acima da sigla partidária, de qualquer ideologia partidária. E é uma questão assim que acaba se desvirtuando um pouco da questão ideológica, por exemplo. Sim. Você não tem mais uma ideologia, você tem uma torcida, digamos assim, por Exatamente. determinada cor ali partidária, né? Assim como acontece no futebol, assim como acontece na religião, né, também. Tanto é que tem não com tanto afinco, uma né? Uma frase feita que eu vi esses dias, usando esse tripé aí que o Jonathan falou agora, que a religião é vista como política, a política é vista como torcida de futebol e a torcida de futebol é vista como religião. Então, por exemplo, o meu time é a minha religião. A minha religião eu uso como palanque político. E a política eu trago como torcida de futebol, né? Sem pensar no teu lado, né? É bem isso que a gente acaba sentindo e chega a um cúmulo de aquele é de determinada partida eu não me envolvo, aquelas ações de determinada eu não vou ajudar, não vou. E me parece que é diferente que estando, né, quem está dentro da administração pública, a gente tem que estar envolvido também, independente do partido lá. Vamos ajudar, vamos colaborar, o que eu puder fazer, vamos fazer com que o município cresça, que as pessoas... Nós vivemos daqui, nós temos que preparar as coisas para nós. O nosso lazer aqui nós que preparamos, né? É nós que temos que fazer as coisas aqui, sabe? E as pessoas também vão passar, né? Vão passar e a gente tem que deixar um legado aí para as gerações que estão vindo, né? Para as nossas crianças. Mas faz parte, é um aprendizado também, né? Eu acho que tudo é válido na vida da gente, né? É interessante. E quem gosta, né? Quem gosta também, a política vai estar presente na vida, não tem jeito, né? Mas tem que repensar algumas ações a nível de Brasil inteiro, né? Não estamos falando localmente, né? Mas a nível de Brasil, a política como está sendo conduzida a nível do Brasil é preocupante, né? A gente se preocupa um pouco aí. Porque é literalmente uma divisão, né? É muito radicalismo. Ao certo e o errado, o bem e o mal. O bem e o mal, né? Então, nós não estamos aí, hoje né? que você não consegue mais confiar nos meios de comunicação, né? Porque você tem que uma certa notícia, você tem que tentar observar em vários meios de comunicação da maneira que ela... checagem da maneira que ela foi lançada. Não dá mais para confiar, né? Porque... você tem que ter filtros, na verdade, né? Você precisa ter filtros e precisa ter... tá acompanhando a situação, né? Porque não pode... E de maneira global, né? Porque não adianta você acompanhar uma certa pauta somente bebendo daquela fonte lá. Então, eu quero saber sobre isso daqui, mas eu só estou olhando dessa direção. Não estou olhando daqui, não estou olhando ali. E se vier só dessa direção... Talvez não seja a direção correta, ou em partes é correta, mas tem os outros pontos de vista, né? Então, as pessoas, principalmente agora, né? Com a força de comunicação que a gente tem na palma da mão, né? Com o celular, você não está mais preso a, por exemplo, uma TV aberta da vida. Você tem a informação vindo de lá, mas você tem uma informação vindo da tela do teu celular. Só que, da mesma forma que você tem isso, você precisa ter o discernimento de entender. Isso aqui é um absurdo. Essa informação que está vindo aqui na palma da minha mão não é a correta, ou vou checar, porque a era da fake news está aí, né? Então... E você vê assim como é que estão retratando um pouquinho da guerra, a guerra que está acontecendo lá entre a Rússia, né? Foi atacado uma usina lá. A usina... aí quem atacou? Não, a Rússia diz que não foi ela. Sim. Em contrapartida, o presidente também lá disse que não foi ele. Então, tu não sabe quem atacou, né? Você vê as informações... Um acusa o outro. Um acusa o outro. Não foi você, não foi você. É guerra de informação. Guerra de informação. Né? Essa guerra de informação também preocupa bastante, né? Porque
Vamos checar. É. checar. E é cada vez mais difícil, porque com o advento das redes sociais também, então todo mundo tem voz hoje, né? Sim. Então, antigamente era grande mídia, né? Televisão, as grandes emissoras de rádio, jornais impressos, né? E hoje não, né, cara? Assim, então, para você viralizar, você pode ser um cidadão comum ali, sem expressão alguma, mas se você acerta na veia, que aí você entra em muitas questões minuciosas aí, mas, por exemplo, uma fake news acaba virando uma verdade. Uma verdade, nem tanto uma verdade, mas ela acaba se propagando tanto que para você desmentir ela depois, para você reconstruir não consegue, a situação, né? você não consegue perde mais, o teu controle. né? Então, a rede social também, ela acaba sendo, claro, existem muitos benefícios, né? Mas também tem os malefícios, assim como tem que checar a fonte, né? Tem que checar a fonte e ver de onde que vem a informação, ver quem está falando, enfim, e está acompanhando, como eu falei, né? Está acompanhando a situação para não chegar ali caiu de paraquedas e tá recebendo a informação sem ter um histórico. O mais importante é que tu colocou a gente olhar os resultados e a gente também tem erros, né? A gente erra bastante, eu sempre disse, certeza, e os erros a gente tem que cometer. Eu sempre vejo, pelo fato de a gente muito tempo ter trabalhado com juventude, a juventude ela passa por umas fases assim de revolta, de questionar tudo, e sabe, isso às vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho e olhar do outro lado também da pessoa. Senão, que não se vira uma disputa tanto política, de time, e quem ganha mais, eu ganho, não, você ganha, eu tenho que ganhar. Então, acho que a gente tem que olhar os dois lados, pensar mais vida comunitária, união, levar a nossa comunidade à frente, que eu falo a comunidade né, o nosso município todo, e tem ações assim que a gente tem que estar envolvido, né? Às vezes a gente peca, eu também às vezes até me questiono muito sobre se envolver mais. A gente às vezes fica chateado, às vezes a gente participa de certas diretorias também, aí às vezes por um motivo ou outro você acaba se afastando, mas a gente tem que estar envolvido. Sempre digo, um conselho que eu pudesse dar, né, se envolver nas ações comunitárias, nas ações do município, em todas as ações que pudesse, estar envolvido. É um aprendizado, a gente precisa disso, a gente necessita trabalhar em conjunto, né? E isso faz com que a gente cresça também, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? E é preciso dar contribuição também, né? Então, uma pessoa que eu sempre me inspirei aqui foi o Padre Adriano. Ele tinha muito isso, trabalhar em comunidade, fazer a comunidade, e foi uma pessoa que pregou muito isso, né, no nosso município, e deixou um legado aí que eu acho que a gente tem que admirar esse trabalho que ele teve em nosso município, porque foi um dos que fez com que o município também crescesse, desenvolvesse. A primeira caixa d'água está ali na paróquia, né? Então, coisa assim que era distribuída ali a água. Então, várias coisas que teve a influência do Padre Adriano e que às vezes a gente está esquecendo, sabe? Nós tivemos uma oportunidade antes, no começo nós estávamos conversando aqui, que na época a gente fez uma entrevista com o Padre Adriano, né? E temos essa entrevista salva. E o aprendizado que a gente tem ouvindo essa entrevista é fora de série. Sabe? Ele tinha uma visão assim muito à frente do nosso tempo em relação ao nosso município em várias coisas, sabe? E a gente tem que se espelhar nessas pessoas, né? Nos bons exemplos aí para tentar ser um pouquinho melhor aí. Eu acho que cada um fazendo sua parte, tentando fazer um pouquinho mais, a gente chega longe, né? Certo? É verdade, é por aí o caminho, né? E você é o exemplo do faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque você está falando ali de estar inserido na comunidade e tal. Teve a tentativa ali de se inserir politicamente em um cargo público, né, digamos assim. Não teve a oportunidade, mas concretizada, mas durante toda a tua vida pública, digamos assim, né, profissional, você teve inserido politicamente, porque estar presente em conselhos, em diretorias, isso é ser político, né? Não, é fazer políticas públicas pensando na sociedade como um todo, não é simplesmente você estar com um cargo político, né? Então,
tirar isso como exemplo para a gente também implementar nas nossas vidas e ter como um combustível também, né? Para contribuir de alguma forma na sociedade. Se eu fizer o mínimo que seja, mas o Jonathan fizer, o Célio fizer, todo mundo fizer, meu Deus, né? Aí a gente não precisa se preocupar tanto assim com o macro lá na frente. Primeiro vamos organizar o terreno de casa, né? Eu sempre falo assim. A vida da gente é feita de experiências, não adianta. Você tem que passar por fases, por envolvimentos. Eu sempre imagino isso. Tudo é uma nova experiência e tem que fazer parte da vida. Você tem que pôr a mão na massa, ajudar a amassar a massa, para depois ver o resultado final lá dessa massa, do bolo, experimentar, né? E outra coisa interessante, às vezes a gente se questiona o que é sucesso, né? Será que sucesso é ter dinheiro? É ter uma conta bancária recheada? E às vezes não, acho que o sucesso é você fazer aquilo que gosta. Estar feliz, né? É estar feliz fazendo aquilo que você gosta. E isso é você alcançar teu sucesso pessoal, né? E, consequentemente, você vai alcançar um sucesso também familiar, né? E um sucesso, que eu digo sucesso é envolvido na comunidade, mas é fazer aquilo que gosta. Né? Então, esse para mim faz parte de um sucesso. É claro que a parte financeira tem que estar envolvida em todas as pessoas. Mas acho que não só o financeiro. O dinheiro tem que ser uma consequência, né? Exatamente. Não pode ser a prioridade, não pode ser o objetivo principal, né? Ele é uma consequência. E tá aí o exemplo de vocês também, né? Vocês iniciaram um trabalho aí e estão fazendo um grande trabalho para a nossa comunidade através, né, do empreendimento que vocês fizeram com o portal, né, com o envolvimento da empresa de vocês aí, que traz um grande trabalho para a nossa comunidade, né? Porque eles são portadores de várias informações diariamente, abrindo esse espaço para o pessoal vir aqui se abrir um pouco, trazer um pouco da história da vida de cada um, né? Isso, deixar o registro, né? Isso é importantíssimo, sabe? Para a vida de sociedade, né? Porque as pessoas têm uma história, um legado, cada um na sua área, cada um passou por experiências diferentes, vive experiências diferentes, e esse compartimento de experiências aí enaltece e engrandece o trabalho de vocês e da nossa comunidade, né? Sim. Todo mundo tem boas histórias para contar, né? É verdade. E a gente sempre vai estar aqui sedento para ouvir. Isso. E como tu disse, falou sobre o sucesso, parabenizar você pelo teu sucesso, então, né? E justamente seguindo nessa linha, né? Nessa pegada. Você conseguiu conquistar o teu sucesso na maneira que você tinha em mente, né? Tinha o planejamento, então, parabéns. Quem é a gente, né? Para vir aqui, acho que dizer que a gente é pessoa de sucesso, acho que, na verdade, a gente tem mais daquilo do que planejou até. Porque a gente planeja uma vida da gente, né? Uma vida familiar, que será a minha vida, né? Daqui 5, 10 anos, quero ter uma família e tal. E eu acho que o bem maior é ter esse privilégio de viver, né, com amigos, de você ter espaço onde você vai lá fazer aquilo que gosta. Eu gosto do futebol, sabe? Sou apaixonado por área esportiva, aí, vôlei, futebol, tênis, que você também a gente teve o privilégio de jogar junto um tênis aí. Então, o que for de esporte, sabe? Sempre fui apaixonado por essa área também. E a gente tem a oportunidade de estar praticando esporte, de estar envolvido, ter amigos, ter essa, assim, ainda em nosso município, a preocupação com outras pessoas, que a nossa comunidade, eu vejo que ela se preocupa muito, né? Quando uma pessoa está com um problema, principalmente de saúde, como é que está fulano, melhorou, tal, essa preocupação com os outros, que nas cidades maiores não existe mais isso. Então, nós temos isso, e acho que isso é importante, a gente se dispor a estar estendendo a mão para o outro, ajudando o outro, estar presente, às vezes uma palavra amiga ali, né, resolve um problema sério do dia a dia que a gente, nessa corrida do dia a dia aí, a gente está acostumado e precisa de um amparo, um amigo, uma amiga, oi, como é que tá? Tá bem? Tá? Isso é importante na vida. E nós temos esse privilégio em cidades como a nossa, Ponte Serrada, ter isso, cara. E nós temos que preservar isso e tentar transmitir para os nossos filhos isso, né?
Vamos se unir, vamos fazer as coisas juntos, vamos conquistar novas coisas juntos. Né? Não é ala política A, B, C, ou... Né? Não é Ponte Serrada, é comunidade Ponte Serrada. Né? Vamos vestir a camisa da comunidade e vamos junto. Vamos errar, vamos acertar, vamos embora. Não tem ninguém que acerte E daí para frente, né? Seja a comunidade na vizinhança, seja a comunidade do bairro, do município, e aí você vai expandindo. É a comunidade, é o sentimento de comunidade da região, o sentimento de comunidade do estado, do país, e aí você, né? E como foi difícil, né, esses 2 anos que a gente teve de distanciamento das pessoas. Como dava uma saudade daquele abraço, né? Daquele aconchego de chegar mais perto, pegar na mão. Um aperto de mão. Da troca da cuia, do chimarrão, que não tem mais, né? Nossa, isso aí dá uma saudade, porque você estava próximo. Esse calor humano que nós, brasileiros, temos, né? Isso foi tirado com a pandemia um pouco assim, e a gente sente nessa necessidade. Nossa, a gente quer ter o contato físico, aproximar, né? E a pandemia tirou isso e a gente tá valorizando mais isso, né? Como dá saudade daquele tempo que podia se abraçar à vontade aí, né? E brincar junto lá, aí né? Sem esse distanciamento, né? É verdade, aquele aperto de mão, né, gostoso, agora é só soquinho, né, cotovelaço, né? Verdade, olha né, o que a gente passou, né, vai ter uma história para contar para os nossos filhos e netos aí, que passamos por a pandemia e que não foi fácil, né, então isso é um aprendizado, né. Então acho que é isso, né, vamos liberar o Célio aí depois de um bate-papo bem profundo. Fomos lá no início dos primórdios da vida dele, dos primórdios da encenação, de toda essa parte aí que o Célio... Temos umas voltas aí pelo Brasil. Pelo Brasil, a bordo do Leite Total. Pois é. A vida é assim, né, cara? A vida é feita, todo mundo tem vários pontos importantes aí que acho que tem que ser resgatado, buscado, né? É a experiência da vida. Cada época é um aprendizado diferente, é uma vivência diferente, né? Sim. E privilégio de estar aqui com vocês, né? 2 empreendedores nessa área aí, e a gente estar aí falando um pouquinho da vida, né? Do que teve de experiências na vida aí, porque eu sempre digo, são experiências que vêm deixar um aprendizado para nós. E ter esse privilégio de estar passando essa experiência, talvez servindo para um, talvez não servindo para outros, né? Mas é a experiência, e a pessoa pode analisar e julgar a experiência, o que é bom para ela, aproveitar, o que não é bom, né? Filtrar e vamos seguir. Isso aí. Vamos se basear nos mais antigos aí também, que já passaram, que já viveram isso, né? E que bom, né, ter esse espaço aí oportunizado por vocês dois. Continuem firmes aí nesse trabalho desafiador, né? Ponte inovando e precisando disso também, né? Certeza. A gente agradece, Célio, você ter aceito o convite aí para conversar com a gente, né? Como eu sempre falo, bater um papo, né? Bater um papo sobre a tua vida e, de certa forma, sempre trazendo essa questão social. E obrigado também pelos elogios, né? A gente, inclusive, deixa sempre à disposição não só o Fala Mais, mas como o Oeste Mais, né? Quando você tiver novidades, sempre inserido aí na questão social, né? Então, a gente fica sempre de portas abertas para trazer novidades aí para o pessoal que nos acompanha. Com certeza, estamos ansiosos aí para noticiar, por exemplo, os eventos de final de ano, Natal, né? A volta da encenação depois da pandemia. Então, são atividades que o Célio está por trás, né? E fora outras, né, Célio? A gente agradece esse espaço e com certeza vamos precisar, além do espaço, vamos precisar desse material humano que vocês têm aí, dessa experiência que vocês têm aí também, para a gente estar fazendo esses eventos aí em parceria com a nossa comunidade, com o poder público, com o poder privado, com todas as entidades aí, que é um conjunto de esforços a que chega-se a um objetivo final, né? E vamos precisar de vocês mesmo, pode deixar, vamos cobrar isso e vamos estar batendo na porta aí. É só chamar. Obrigado, gente. Valeu, Célio, muito obrigado pela presença aqui no Fala Mais, sucesso cada vez mais para você. Obrigado, agradeço vocês, agradeço ao pessoal que vai estar acompanhando
acompanhando também aí, isso é importante também, né? E, enfim, assim, obrigado pelo espaço, né? Estamos à disposição, sempre. Show de Valeu. bola. Célio, obrigado de novo e obrigado você que acompanhou esse bate-papo. A gente sempre deixa as mensagens paroquiais pro final, né? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal do Fala Mais, mas principalmente compartilha esse conteúdo aí com o pessoal nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, pra gente não só deixar registrado aqui, mas levar para mais pessoas Vamos difundir, ideias, né? Vamos difundir todo o conteúdo. Beleza? Obrigado e até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais.